Conheça Baxter, o cachorro. Baxter mora numa casa amorosa, onde pode sair todos os dias para passear e brincar com outros cães. Ele recebe muitos mimos, cócegas, e os humanos que cuidam dele o veem como um membro da família. De fato, eles o amam tanto que estão planejando celebrar os seus 6 meses de idade. Agora conheça essa porca. Esta porca não tem um nome. Ela nunca estará numa casa amorosa, nunca terá permissão para brincar ou receber mimos e cócegas. Enquanto Baxter pode correr livremente, ela só pode andar em círculos intermináveis no recinto de concreto onde é obrigada a passar a sua vida. Os humanos na vida desta porca a veem como se ela fosse meramente um produto cujo corpo existe para o fazendeiro lucrar. É por isso que quando ela completar 6 meses de idade, será forçada a ir para um matadouro e morta numa câmara de gás. No entanto, fora da sua forma física, não há nada que separe estes dois animais moralmente. Como Baxter, ela também adora um carinho na barriga. Enquanto Baxter brinca de buscar, ela resolve quebra-cabeças. Se ela tivesse um nome e uma casa amorosa, ela também responderia ao ser chamada, assim como mostraria felicidade e entusiasmo. Como Baxter, ela também consegue sofrer e sentir dor da mesma forma que ele. Então, por que esses dois animais viverão vidas tão diferentes e serão vistos de forma tão diferente também? Bem, para descobrir o porquê, precisamos entender o que é o especismo. A palavra especismo, que foi popularizada por Peter Singer no seu livro de 1975, Libertação Animal, refere-se a um preconceito ou a atitude de viés a favor dos interesses dos membros da própria espécie e contra os dos membros de outras espécies, bem como ver o valor moral dos animais como sendo diferente simplesmente por causa da sua espécie. Em outras palavras, um preconceito que diz que é ok favorecer o desejo humano de comer um sanduíche de bacon frente ao desejo de um porco de não ser morto numa câmara de gás. Ou tratar um cão como membro da família, mas um porco como um objeto descartável. Agora, favorecer a própria espécie numa situação em que precisa escolher entre salvar um membro da própria espécie ou de uma diferente, por exemplo, escolher salvar uma criança humana em vez de um cão de um incêndio, poderia ser moralmente justificado devido a qualidades específicas que o humano possui. No entanto, isso não justifica a existência do especismo. Da mesma forma, perante uma decisão inevitável entre deixar uma criança pequena ou um idoso de 95 anos viver, favorecer a criança nessa circunstância não justifica discriminar idosos ou permitir que eles sofram ou morram desnecessariamente. Mas o problema com uma mentalidade especista é que ela cria distinções arbitrárias entre diferentes espécies de animais, tais como Baxter e a porca. Também cria uma mentalidade de discriminação que pode, por sua vez, facilitar a exploração. Passa a ideia de superioridade humana ao extremo de acreditar que desejos humanos triviais e desnecessários são moralmente permissíveis, tal como esfolar animais para fazer casaco de pelo ou couro, forçar porcos em câmaras de gás por um sanduíche de bacon ou separar bezerros recém-nascidos de suas mães para que possamos beber o leite delas. O especismo nos ajudou a criar um mundo onde trilhões de animais são mortos todos os anos, com dezenas de bilhões deles vivendo uma vida miserável e horrenda. Seus corpos mutilados, seus sistemas reprodutivos abusados e seus bebês roubados, sua individualidade e desejo de evitar o sofrimento ignorados, com suas vidas sendo tiradas à força. É importante notar que os antiespecistas reconhecem que humanos e não humanos são muito diferentes em muitos aspectos, incluindo a nossa forma física, inteligência e sociabilidade, entre outras. Contudo, as diferenças não são relevantes quando se decide se os não humanos importam moralmente, mas, ao contrário, as semelhanças. Fundamentalmente, a senciência, a capacidade de sentir e experienciar subjetivamente. Se é a senciência que torna os animais humanos dignos de consideração moral, então, da mesma forma, é a senciência que torna os animais não humanos dignos de consideração moral também. Contudo, muitas pessoas acreditam firmemente que deve haver uma diferença perceptível que justifique a exploração de animais não humanos. Aqueles que argumentam a favor do especismo dizem frequentemente que animais são menos inteligentes, carecem das capacidades cognitivas dos seres humanos e são incapazes de exibir o mesmo nível de agência, responsabilidade ou de se envolverem em contratos sociais, e é por isso que é aceitável explorá-los. Mas essa linha de pensamento também pode ser usada para justificar machucar bebês humanos. Mas não só
pensamos que bebês humanos merecem consideração moral, como também lhes damos frequentemente consideração especial devido à sua menor cognição e agência, enquanto simultaneamente justificamos dar aos animais menos consideração devido às mesmas razões. E se realmente acreditássemos que essas características justificam o que fazemos aos animais, então Baxter, o cão, não receberia tratamento preferencial e não teríamos leis e injunções morais que protegessem o Baxter das mesmas ações que são vistas como legal e moralmente permissíveis quando aplicadas à porca. O que significa que a única diferença perceptível que usamos para machucar animais é a sua espécie, o corpo em que nasceram. É por isso que muitas pessoas justificam machucar animais dizendo é só uma galinha, ou então quem se importa, são só porcos, enquanto não diriam à família que está de luto pela morte de Baxter que é só um cão. A posição dos antiespecistas é que não é moralmente justificável discriminar um animal simplesmente por causa do seu corpo. Da mesma forma que não é moralmente justificável discriminar um ser humano simplesmente por causa do corpo em que nasceu. Além disso, acreditar que humanos merecem consideração moral simplesmente porque somos humanos, como é frequentemente afirmado, ignora a verdadeira razão pela qual matar um humano é errado, e a verdadeira razão é porque causa sofrimento e dor. E mesmo na ausência de sofrimento, matar um indivíduo rouba desnecessariamente a sua vida e sua capacidade de experienciar. O mesmo é válido para animais não humanos também. É errado porque lhes causa sofrimento e dor, e mesmo na ausência de sofrimento, matá-los continua roubando suas vidas e a capacidade de terem experiências subjetivas. E mesmo que acreditássemos que moralmente existe uma distinção entre um humano e um não humano, essa distinção certamente não é tão significativa que justifique a tortura desnecessária e o abate de centenas de bilhões de animais todos os anos. Afinal, mesmo que alguém valha menos, isso não significa que não tenha valor algum, e qualquer quantia de valor moral deve proibir o ato de matança, especialmente porque a realidade objetiva de que animais podem sofrer e ter experiências subjetivas imediatamente retira qualquer noção de aceitabilidade quando se trata de explorá-los. O especismo está tão introjetado em nossa sociedade que nem sequer o consideramos um problema. Muitos humanos veem os animais com tão pouca consideração que o próprio conceito dos animais merecerem consideração moral é visto como ofensivo, pois acreditam que reconhecer que outros animais mereçam direitos básicos é de alguma forma degradante para nossa própria espécie. Mas nas palavras do vencedor do Oscar e ativista dos direitos animais, Joaquin Phoenix, não custa nada ao ser humano ser gentil com um animal. E sejamos honestos, deixar de torturar e matar trilhões de seres sencientes desnecessariamente não é sequer um ato de bondade, é simplesmente uma questão básica de justiça e de integridade moral.